Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtiveda Vibhagine Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanantam Satguru Pranatosh Maham Om. Om Shanti. Thank you. Shanti. Om. Ok. So, hoje para a gente pegar mais leve, nós tínhamos combinado de fazer uma questão de perguntas e respostas. Eu tenho algumas perguntas que me foram escritas de ontem para hoje. A gente pode começar com elas? Então, vamos ver aqui. Tem uma pergunta que o Rafael, na verdade, o Rafael me escreveu essas perguntas já há alguns dias e eu ainda não tinha tido tempo de responder. E eu queria mesmo responder pessoalmente, porque é mais rápido do que escrever satsangs, né? Então, a questão do Rafael é sobre o mecanismo de funcionamento das vasanas na relação entre o micro e o macrocósmico. O relacionamento das vasanas no corpo microcósmico do Jiva e no corpo macrocósmico, né, de Maya Ishvara, né, corpo causal. Aí ele diz, a alma individual tem sua conta kármica individual. Sim. O Jiva tem suas vasanas exclusivas que adquiriu deixa eu ver. O Jiva tem suas vasanas exclusivas que adquiriu na sua própria jornada, né? Jornada da alma do Jiva, né? Mas sobre o aglomerado de vasanas coletivas é que eu tenho dúvidas. Como elas se dão? Qual é o mecanismo de Joãozinho, por exemplo, receber uma vasana X e Mariazinha receber uma vasana Y? Essa é a primeira pergunta, Rafael, sim, né? Então, o Rafael ele tá se referindo àquilo que nós frequentemente, né, falamos sobre o Jiva em seu processo de crescimento, né, do processo, a jornada da alma individual nesse processo de vida, morte e reencarnação, né, de novo, nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, de refinamento, né, de suas vasanas, né, elevação. A elevação não é uma coisa garantida numa encarnação. Cada encarnação nossa, nós temos o potencial de elevação espiritual, a gente pode declinar espiritualmente também. É importante que a gente saiba disso. E isso depende somente de nosso esforço espiritual, da nossa dedicação, né, do nosso trabalho espiritual, né? Então, essas vasanas individuais, exclusivas do Jiva, ele trouxe de encarnações de nascimentos anteriores. Sim, correto. Mas sobre o aglomerado das vasanas coletivas, que pertence ao corpo macrocósmico causal, eu não compreendo muito bem esse mecanismo. Como o João, por exemplo, recebe as suas vasanas, um determinado de vasanas, e a Maria, por exemplo, recebe um outro tipo de vasanas. Ouvi algum tempo que recebemos as vasanas, refinamos e desenvolvemos no corpo causal. Estou com essa dificuldade ainda no entendimento.
afinal de contas, são dois tipos de vassanas individuais e coletivas. E essas coletivas seriam uma ajuda ao campo dármico? Então, parece que a primeira questão do Rafael, se eu entendi bem, ele quer saber como se dão, como esse é processado esse mecanismo que entrega, né, que fornece as vásanas de cada alma, de cada indivíduo jiva, né, dentro do seu processo de evolução como uma alma, né, nascimento após nascimento. Então, essas vásanas, elas são computadas, né? Elas são depositadas no corpo causal desse jiva, né? E como é esse mecanismo, como se dá esse mecanismo? É essa a sua questão, Rafael? Boa noite, professor. Boa noite. Acho que é por aí mesmo, né? A questão da parte coletiva, entendeu? Como que funciona esse mecanismo dessas massas coletivas sendo distribuídas para os jivas no geral. Sim. Então, esse sistema que como é que tem uma palavra mais sofisticada? Esse sistema que deposita as vásanas, né? Na falta de uma palavra mais sofisticada, esse que vai concedendo as vatas aos seus devidos jivas, entendeu? É o que nós chamamos de essa ordem inteligente, um outro nome para Ishvara. Ishvara pode ser definido como uma ordem inteligente, um sistema inteligente. Como ele processa todo esse material, como o Ishvara, né, essa ordem inteligência, processa e deposita essas vásanas em total precisão, entendeu? A gente não tem resposta a isso, né? Isso, a inteligência desse sistema é alguma coisa além da compreensão intelectual humana, né? Então, o único modo de a gente querer saber isso, né, como se dá tudo isso, a gente não tem resposta. A gente teria que, né, começar a dedicar algumas preces, né, algumas orações a Ishvara, ou mandar um e-mail para Ishvara, perguntando a Ishvara, Ishvara, como é que você consegue ser tão brilhante de tal modo a não cometer jamais algum erro, né? Você está sempre concedendo, né, as vásanas absolutamente, precisamente, entendeu? Né? Segundo os ações de cada um desses jivas individuais, né? Então, como a gente já estabeleceu, esse sistema é um sistema que não comete nenhum erro. É a compreensão desse sistema que nos permite aceitar os nossos prabhada karmas, entendeu? Com um espírito de gratidão, com um espírito, né, de karma yoga, né? De apreciação, de gratidão, sabendo que aquilo que está voltando para a gente é sempre correlato, né, coligado, né? É sempre uma função de todas as minhas ações anteriores, né? A gente sempre recebe o que a gente merece, né? Em outras palavras. Então, a gente não sabe exatamente como Ishvara opera esse sistema, mas a gente sabe que Ishvara é como um computador autoconsciente, entendeu? Vivo, né? E que ele não comete jamais algum mistake. Ele não é nem mesmo sujeito a defeito, a um vírus. Ele não precisa de antivírus, entendeu? Ele é além de qualquer possibilidade de defeito, né, de erro. Né? Então, eu ouvi há algum tempo que recebemos a vássana, nós recebemos a vássana com o intuito de refiná-la e desenvolvermos ao corpo causal. Nós chegamos aqui com esse corpo, né, de vásanas, essas vásanas, elas são herdadas pelo o nosso jiva anterior, né, o cara que veio antes da gente, né, que é a mesma alma individual. Esse é o ponto mais interessante, né, de compreender. Necessário compreender. Sempre a mesma jornada, a mesma aula, o mesmo trajeto da alma individual, mas essa alma individual ele se torna um jiva novo, um indivíduo novo a cada nascimento, né?
Então, quando nós nascemos com uma carga de vasanas recebida, né, do Jiva que veio antes de mim, dentro desse meu processo, né, de alma, né? E a partir dessas vasanas, a minha construção corpo-mente é desenhada. Essas vasanas, na verdade, elas vão definir os atributos, as qualidades dessa construção corpo-mente chamada esse meu Jiva de agora, né? Então, o Rafael de agora, ele foi desenhado exatamente segundo as vasanas, porque tudo, né, como nós já determinamos através da voz, tudo é do sutil para o mais denso. Então, são as vasanas que vão produzir o corpo sutil e o corpo físico do Rafael, de modo que Rafael possa dar continuidade a esse processo de refinamento, né, de interação com o campo, com o intuito, né, de desenvolver mais elevação, mais purificação, uma mente mais satívica, mais clara, até que esse desenvolvimento possa conduzir o indivíduo aos ensinamentos que libertam o indivíduo desse círculo vicioso chamado vida, morte, né? Reencarnação, o início da vida de novo do Jiva, etc, etc. Né? Então é isso mesmo, nós recebemos as nossas vasanas, a gente chega aqui com o nosso saquinho de vasana, e o nosso objetivo é processar nossas vasanas. Você colocou aqui, refinar, é processar, é trabalhar as nossas vasanas, entendeu? Os nossos karmas. A gente chega aqui, karma é um outro nome para as vasanas, entendeu? E tudo esse sanchita karma, são essas tendências, os resultados de tudo aquilo que eu coloquei no sistema, né? Em meus nascimentos anteriores. Tudo isso, essas impressões, esses resultados, esses karmas em manifestação, eles nascem comigo de modo que eu possa dar continuidade ao meu processo kármico, meu processo de refinamento, né, de evolução, etc, etc. A gente só volta aqui devido a essa lei do karma, que é a lei de causa e efeito, de ação e resultados de ações, ações e resultados de ações, né? Se nós pararmos de agirmos com o objetivo de obtermos alguma coisa, o que ocorre é que a nossa carga de vasanas ela vai perdendo força, né? Perdendo intensidade. Aí a gente de repente a gente nem consegue encarnar por um bom tempo, entendeu? Porque a gente não tem essas energias de desejos e aversões suficientes para constituir, né, um outro jiva, né? O processo de liberação do samsara, de liberação desse ciclo, né? Nada mais é do que um produto, né? Uma derivação, uma frutificação, uma manifestação dessa neutralização das minhas vasanas, que nada mais são do que desejos e aversões, né? Gostos e desgostos, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero concluir, aquilo que eu quero resolver, né? Coisas mal resolvidas, mal terminadas, tudo aquilo que vai nos trazendo de volta, né? São essas vasanas por continuidade, essas vasanas por resolver coisas mal resolvidas, as vasanas por experiências, entendeu? Que possam me completar. É isso que nos traz de volta e de volta nesse ciclo chamado Samsara Chakra, né? A roda retroalimentada, né? de nascimento, vida, morte, renascimento. Eu estou com falta de compreensão, de entendimento em relação a esses dois tipos de vasana, individual e coletiva. Então, as vasanas, elas são fornecidas por Jiva, né? As ações são fornecidas por Jiva. O Jiva, ele produz as ações e as ações, elas permanecem, os resíduos, né, dessas ações, elas permanecem como tendências, né, impressões, né, memórias extremamente sutis que nada mais são que tendências a pensar, sentir, verbalizar e agir de um certo modo, segundo aquelas impressões, aquelas experiências, aqueles registros passados, né? Então, esses registros que vão sendo depositados no nosso corpo, na nossa mente inconsciente ou subconsciente, no nosso corpo causal, eles vão constituindo as nossas vasanas individuais. E você pergunta, então, a
sua dúvida aqui, qual é a diferença entre as vasanas individuais e coletivas? Essas coletivas seriam como uma ajuda ao campo dármico? É isso que eu não entendi. O que é essa pergunta? Essas vasanas coletivas seriam como uma ajuda ao campo dármico? O que você quer dizer com isso, Rafael? Então, Arlindo, assim, porque nós falamos um pouco das vasanas individuais, né? Que o Giva ele vai trazendo no pacotinho dele, no saquinho dele, ao longo das encarnações, essas seriam as individuais. Sim. Aí, por exemplo, quando eu toco na questão das vasanas, vamos dizer assim, como é que fala? Tem conjunto, né? Eu falo você falou que o Kishwara ele distribui inteligentemente para cada Jiva. Sim. Então, teria diferença dessas vasanas que o Jiva já traz, né, ao longo das encarnações para essa existência agora, e para uma que eventualmente Kishwara falou, toma essa vasana aí, trabalha com ela aí, dá um jeito nela para mim, entende? Ou não tem diferenciação? Não, as vasanas são individuais. O Jiva, ele vai produzindo. Nós somos um instrumento, uma maquininha de produzir vasanas através de nossas ações. A gente vem aqui e a gente tem esse ímpeto natural de querer fazer coisas para obter resultados. E isso vai produzindo vasanas. Essas vasanas vão sendo depositadas na nossa conta kármica. Então, durante a nossa encarnação, a gente vai processando essas vasanas através dos nossos pensamentos e ações, constantemente, palavras e ações. A gente vai processando todas elas. E elas permanecem sempre muito bem definidas, né, e depositadas, registradas na nossa conta kármica, entendeu? Eu não posso cometer um crime e, de repente, eu cometo um crime aqui em Joanópolis, aí amanhã Ishwara manda a polícia para arrastar o Rafael lá no interior de Minas, né? Isso não ocorre, né? E se ocorresse, seria também em perfeita configuração a essas leis de karma e efeito. Se ocorresse de eu cometer um erro e você pagar pelo meu erro, seria um modo, entendeu? Kármico, de você pagar um débito kármico, e nesse sentido, né, de pagar por uma ação de uma outra pessoa, entendeu? Então, tudo isso é dentro de um sistema, de uma ordem, né, que não comete jamais nenhum erro, mistake, né? Então, o que é importante disso a gente saber, se está ocorrendo alguma coisa, é porque é para mim, é porque é perfeito. Até mesmo as injustiças, elas servem ao propósito de exaurir, de esgotar papa karmas, entendeu? Se eu tenho um débito kármico, então até mesmo uma injustiça, um erro judicial, ou pelo que seja, serve ao propósito de esgotar ou equalizar as minhas contas de papa karma. Você está entendendo, Rafael? Sim, sim. Tudo ocorre sempre nessa perfeita ordem. E as vasanas são sempre individuais. Quando a gente diz do corpo macrocósmico, né, as vasanas, né, de todo o corpo macrocósmico causal, né, a gente se refere às vasanas de todos os indivíduos, né, que a gente poderia ver como a vasana coletiva ou a fonte de todas as vasanas. Em uma outra linguagem espiritual, as pessoas chamam de em inglês, né, the overall soul, né, a soul, a alma suprema, que alimenta todas as almas individuais, né? Isso tudo são linguagens, né? The overall soul and the individual souls, e todas elas são alimentadas por esse campo macrocósmico de vasanas, mas cada uma dessas vasanas é inteligentemente, entendeu? Depositada nessas streams, né? Nessas correntes individuais, né, energéticas, chamado Jiva, que ele sempre recebe as vasanas, né, das suas encarnações, dos seus nascimentos anteriores. Aí, quando ele encarna, essas vasanas, tantas daquelas vasanas que estão no seu corpo causal, elas levam tempo para manifestar. Então, às vezes, a gente não entende por que Ishwara mandou isso para mim. Por que Ishwara mandou aquele câncer para Swami, para Ramana Maharaj?
Por quê? Entendeu? Eles são débitos kármicos de outros nascimentos, entendeu? Que precisavam ainda ser manifestados. Né? Sim. O que estava me confundindo um pouco, então, Arlindo, eu acho que era a questão das linguagens, né? Porque agora, então, fica claro que é como se fosse assim, uma sala de vastas, né? Cada gira com o seu baúzinho, né? Sim. E nós... A visualização de um banco, um banco Sim. enorme, o Banco Central, né? Que tem milhares e milhares de depositantes, né? Aí tem trilhões de dólares, digamos assim. Não tem porque os bancos eles só têm mesmo uma pequena fração daquilo que eles têm, né? Mas suponhamos que tenha, né? E cada um aquela riqueza ali, todos os depositantes, né? Eles têm as suas contas individuais, né? E os seus valores são correspondentes. Então é um sistema muito bem perfeito, muito bem ordenado, né? Muito preciso, né? Sim, não pode ter nenhum erro, né? Perfeito. Ok? A segunda questão, diz aí, Rafael, você estava dizendo Não, era só que você conseguiu, você foi bem no ponto mesmo, né, do que estava pegando e desfez o nó para mim, foi muito bom. Tá. Então, a segunda parte da sua questão foi dito que os seres celestiais ficam curtindo ou gozando os seus punha-karmas quando eles deixam o corpo, naturalmente. E com isso, a conta kármica deles vai se esgotando, consequentemente. Sim. Quando nós temos a nossa conta bancária, aí a gente abre uma poupançazinha, né? E aí a gente continua trabalhando e depositando, né? Na nossa poupança, depositando na poupança, né? Então, do mesmo modo, né, a gente vai vivendo nossas vidas de modo dármico e a gente vai cultivando punya karma, karmas positivos, né? Aí a gente tem uma conta kármica positiva, né? Uma conta de punya enorme. Aí o nosso tempo, né? A nossa data de validade escada, né? Vence. Aí, pá, Ishvara diz, ok, fim do tempo para você, você tem que sair daí, entendeu? Aí o corpo sutil se desassocia do corpo físico, mas ainda assim o cara, ele trabalhou tanto, ele foi um Karma Yoga, né? Um Karma Yoga perfeito, ele fez tantas ações, né? Com espírito de contribuição, né? De apreciação, de gratidão, etc., né? Ele pensava em Ishvara todo o tempo, ele era um servente de Ishvara, né? Ele via Ishvara no campo, etc. Então, todo aquele mérito kármico, onde é que ele vai fazer? Será que ele vai mandar na conta do Sidempo? Putz, seguida acabou o tempo do cara, o cara produziu tanto punya karma, o que eu vou fazer com esse punya karma? Eu vou mandar para o Sidempo porque eu gostei dele, né? Não, Ishvara não tem nenhuma preferência pessoal, entendeu? Então, esse acúmulo de punya, ele vai ter que ser exaurido ou esgotado pelo indivíduo, mesmo desassociado do corpo físico, numa dessas locas superiores ou celestiais, onde ele vai curtir, né, uma dessas dimensões que a gente chama de céus, né? Agora, essas dimensões são dimensões não físicas e materiais, mas puramente subjetivas, mentais e emocionais. Do mesmo modo que quando nós vivemos um bom dia, uma boa semana, né? As coisas estão muito bem equilibradas, né? As minhas ações são todas elas em harmonia com o campo, minha mente é muito clara, né? etc. Então, eu estou vivendo, né, dias maravilhosos, as pessoas vão me devolvendo esse feedback. Porra, cara, você é bacana, você disse uma coisa certa, você fez uma coisa apropriada e devida, obrigado por isso, obrigado. Então, você começa a acumular esses feedbacks, essas respostas positivas. Você vai vivendo uma vida assim por muito tempo, aí o que ocorre com os seus sonhos? A cada noite, quando você deixa esse papel como um Vishwa, né? O Jiva em seu estado de vigília, e ele entra no sono e no sonho. Esses sonhos, quase sempre, eles são sonhos doces, entendeu? Gostosos, aqueles sua mente
tão pura, entendeu? Aí ela reflete nos seus sonhos. Você não tem você não tem conflitos que possam produzir esses pesadelos, essas emoções, né? Conflitantes e aquietantes e de tanta ódio, às vezes de arrependimento, né? Então, essa mente purificada, ela se reflete, ela se manifesta no nosso sonho como sonhos celestiais, condições, né, celestiais, até mesmo do ponto de vista dessa projeção de uma mente pura no meio da noite, projetando o quê? Projetando o seu próprio conteúdo, né? Mas ela projeta o quê? Ela projeta punha, ela projeta um estado, uma experiência, não um estado de sonho, mas uma experiência boa, positiva, né? Prazerosa, etc. Né? Ao oposto de quê? Ao oposto de projetar experiências de pesadelo, né? De aflição, de medo, de raiva, de arrependimento, de inveja, de ciúme, né? De violência, aqueles sonhos horríveis. Né? Aquilo ali é o quê? É uma mente que desenvolveu muita papa durante os dias e semanas, foi acumulando essa tensão, esse estresse, essas emoções negativas. Aí, de noite, né? Todos os pesadelos vêm à superfície, né? Então, esses estados celestiais são muito, em analogia, são muito bem ilustrados, né? Fazendo esse paralelo com os nossos sonhos, porque os sonhos são do conteúdo subjetivo da nossa mente. A gente experiencia a subjetividade de nossas mentes. Não existe nada de objetivo no estado do sonho. Né? Então, essas chamadas locas superiores são as locas onde nós experimentamos os nossos punya karmas, quando nós estamos desassociados do corpo físico, né? Aí você diz, parece que eles ficam presos e identificados a esse estado. Isso eu não sei. A gente sabe que nós, quando desenvolvemos uma mente satívica, a gente muito facilmente, a gente permanece identificado, né? Às vezes a gente desenvolve uma vaidade, né? Eu sou vaidoso da minha condição mental satívica, elevada, etc. Então a identificação ocorre para o jiva quando ele desenvolve uma mente, né? Superior, uma mente satívica ou celestial, podemos dizer, né? Mas quando eles estão desassociados com os corpos, o físico, né? Quando eles deixam o corpo, é difícil dizer que eles ficam presos e identificados. Eles simplesmente estão lá curtindo aqueles punhas até que eles se esgotem. O punha ele não liberta, porque tal qual uma conta bancária, né? Com tantas economias, com tantas, né? Poupanças que a gente vai depositando, aí o que ocorre? Aí um dia eu tenho que parar de trabalhar. Por que eu tenho que parar de trabalhar? Porque a gente precisa de a geração nova entrar e assumir a posição das pessoas mais velhas. Então eu parei de trabalhar, aí eu tenho que viver, em vez com 20 salários mínimos, eu tenho que viver com 2, 3 salários mínimos. Aí o que ocorre com a minha conta bancária, entendeu? Por 40 anos eu fui depositando as minhas poupanças, né? Eu cresci as minhas reservas, eu cresci o meu punha lá. Aí chega um ponto eu não posso mais produzir, porque eu tenho que dar lugar para os outros. Então, como é que eu vou viver os últimos 20 anos da minha vida? Eu vou ficar esgotando os meus punhas, né? Eu vou ficar gastando as minhas reservas, gastando as minhas poupanças, né? Então, do mesmo modo, todos esses punhos que a gente acumula, né? Que a gente gera, eles não são sinônimo de liberação, porque eles se esgotam, entendeu? Qualquer estado mental que a gente produza, até mesmo durante o estado encarnado do estado de vigília, a gente vai produzindo estados mentais, mas ainda assim, todos esses estados mentais se modificam e se esgotam se a gente suspende as ações que o estavam produzindo. Né?
Então, qualquer que seja o punha, seja o punha mental, né, resultado de suas ações, ou os punyas, né, celestiais, como resultados de ações dármicas que se acumulam, né, e que são depois esgotadas, né, exauridas, né, nessas condições intermediárias entre uma encarnação e uma outra. Tudo isso é temporal, tudo isso tem um início e um fim, tudo isso é sujeito ao esgotamento, né? Então, por isso que punha não é a solução. Tudo aquilo que a gente pode obter através de uma ação é temporal, é bound by time, ele vai se esgotar, ele se esgota um dia. Puxa, eu perdi a minha página aqui. Ok? Tem uma questão do Henry. Só um minutinho aqui. Parece que eles ficam presos e identificados com esse estado. Né? Os indivíduos, eles ficam, mas aquelas almas que estão lá curtindo esses locos superiores, elas não possuem o livre-arbítrio, elas não possuem uma mente discriminativa, elas simplesmente esgotam os papas e os punhas que foram acumulados, entendeu? Elas esgotam até que essa alma ela seja preparada para um outro nascimento, entendeu? Ou pelo menos é assim que as escrituras dizem. A gente esgota algumas dessas punhas ou papas até que a gente esteja pronto para um início novo, entendeu? A new beginning, né? Um fresh beginning. Não seria muito mais simples e eficiente as almas atingirem moksha e saírem do samsara de vez? Naturalmente, esse é o propósito nosso, né? Nós somos buscadores de moksha, a gente não está mais interessado em punha, a gente não está interessado em criar essas condições mentais, né, extremamente, né, elevadas, extremamente, né, favoráveis em termos de experiência. Por quê? Porque a gente sabe que tudo aquilo que possa ser produzida através da ação, tudo aquilo que eu posso obter ou ganhar é sujeito à perda. Tudo aquilo que eu posso obter é sujeito à modificação. A única coisa que jamais se modifica, jamais pode ser perdido, o que é? É aquilo que eu não posso ganhar, não posso obter, porque é a minha natureza, né? É a minha essência, né? É a minha real existência, a minha consciência. Então, qualquer coisa que a gente possa obter é sujeita à modificação, é sujeita ao esgotamento, né? O terceiro, o silêncio é apenas um estado. O silêncio é apenas um estado ou a mente jiva mukta, ou natureza, tende a ser mais silenciosa devido aos sattvas? O silêncio é apenas um estado, sim. Ou a mente de um jiva mukta, por natureza, tende a ser mais silenciosa devido à sua condição mais satívica? Sim. Como você já deve ter me ouvido dizer, o silêncio ele pode ser obtido através do yoga, através do esforço de controlar os órgãos sensoriais, os órgãos de ação e a mente, os pensamentos, né? Então, com esse esforço, com essa sadhana de controle, de disciplina, a gente tem a possibilidade, tem o potencial de desenvolver esse silêncio. Então, esse silêncio, então, se torna um estado. E é um estado super bacana, super gostoso. Quem é que não gosta de uma mente silenciosa, né? A mente silenciosa é uma delícia, né? A gente fica ali. Qual é o problema de uma mente silenciosa? É que depois ninguém quer mais trabalhar, todo mundo quer ficar ali curtindo uma mente silenciosa. A gente pensa que o problema agora é o trabalho, o problema é o mundo, o problema é a interação com os outros, etc, etc, né? Porque eu quero simplesmente uma mente sem nenhum pensamento, uma mente livre de qualquer bridge, né? Qualquer modificação, né? Total silêncio, paz. Então, o silêncio é um problema, é um estado, e como qualquer outro estado, ele é sujeito a modificação na medida que a gente suspende os nossos esforços
de manter aquele silêncio, entendeu? A outra opção, você já diz aqui, a mente do Jivamukta parece que, por natureza, tende a ser mais silenciosa, né, devido aos sattvas. Não, é devido, o Jivamukta, a mente do Jivamukta tende a ser mais silenciosa, é porque ela é mais satívica, mas é devido ao conhecimento, entendeu? A única coisa que realmente aborda a raiz do problema da mente é o conhecimento, porque a ignorância, a gente sabe que quando a gente fala ignorância dentro do contexto do Vedanta, é a ignorância espiritual, né? A ignorância em relação a Satya, em relação a Nitya, Ishvara, etc., né? O campo. Então, essa ignorância espiritual, ela faz com que a mente seja totalmente perturbada por desejos e aversões, né? Eu quero o que eu quero, eu não quero o que eu não quero. Então, aquela mente é uma mente barulhenta, uma mente inquietante, emocionalmente e mentalmente, é uma mente muito desconfortável, né? Ela não é agradável de ser experimentada, né? Não, perdi de novo a página. Então, mas eu lembro da sua pergunta. A última pergunta. Então, a questão do Yanni, do Jivamukta, de Yanni, é que a sua mente é naturalmente silenciosa sem nenhum esforço de disciplina. Se você não submeter a sua mente ao conhecimento como exposto pelas escrituras dos Upanishads, você só vai ter à sua disposição, entendeu? O yoga, força de vontade e a disciplina de controlar e silenciar a mente, a sua disciplina de desenvolver sattva, de tal modo que sua mente se torna como um lago, entendeu? Sem ondas, sem ripples, né? Sem ondulações, né? Mas você precisa de controlar a mente do mesmo modo que a gente controla um cavalo selvagem ou controla uma criancinha, um cachorrinho pequeno, entendeu? Disciplinar um cachorrinho pequeno é uma coisa horrível, difícil. Uma criança ainda é pior ainda, né, Fábio? Mais difícil ainda com uma criança. Então, a mente do Yanni é naturalmente silenciosa, sem a necessidade de manutenção, do ponto de vista de constante sadhana e disciplina, de controlar a mente. Você deixa a mente naturalmente seguir as suas flutuações, dependendo das proporções das três energias, entendeu? Dos três gunas. Por quê? Porque você resolveu a mente abordando a problemática fundamental da mente, que era a ignorância espiritual, em relação a Satya e Nitya. Quando você resolve o problema da sua ignorância, a sua mente, ela já não é vítima daquelas ignorâncias, e, portanto, ela é resolvida e, naturalmente, ela é mais silenciosa, sem nenhum esforço, né? Esse é um ponto interessante porque existe muita confusão a respeito disso. Eu acho que ontem eu toquei nesse assunto também, que algumas pessoas, eu ouvi algumas pessoas que gostam de me criticar, dizendo assim, o cara disse para ninguém meditar. Eu nunca disse para ninguém não meditar, né? Eu digo simplesmente que um dia chegou no meu processo que eu levantei do meu colchãozinho, do meu lugar de meditar, entendeu? E eu falei para mim mesmo, falei para minha esposa, eu não vou meditar nunca mais, e eu nunca mais meditei. Mas isso não significa que todos os yanis devam parar de meditar. Existem yanis que meditam, né? E existem yanis que não meditam. Qual é a diferença entre o yani que pratica yoga e um yani que não pratica yoga? Então, fundamentalmente, existe uma diferença enorme, porque você está vendo, o cara ali está ainda sentando, fechando os olhos e ficando por diversas horas fazendo meditação, né? Não, aquilo ali é uma vassana. O yani que medita e o yani que não medita, fundamentalmente, eles todos dois, as mentes de todos dois foram resolvidas através do autoconhecimento. Por isso que eles são chamados yanis, né? Mas um tem uma vassana de meditação que
mesmo após a Vassana de meditação ter servido o seu propósito, ela permaneceu. O cara, simplesmente, ele fala, o que eu vou fazer nessa vida? Não, deixa eu fechar os meus olhos, entendeu? Eu vou jogar ainda mais shanti no meu estado natural, satívico, porque eu vou me afastar do mundo e vou ainda ficar mais em samadhi possível, entendeu? Sem nenhuma perturbação com calma. Então, dependendo do temperamento, dependendo da Vassana, do Jnani, o Jnani é livre de meditar, ele é livre de não meditar, é livre de viver uma vida totalmente seclusa, sem nenhuma atividade, ele é livre de viver uma vida como o Shimayananda, né? Trabalhando 15 horas por dia, todo dia, né? Espalhando os ensinamentos do Vedanta. Arlindo, então a diferença básica mesmo seria que quando o autoconhecimento é estabelecido, a mente por natureza ela fica em paz. E quando o Jiva ele procura Sattva, ela vai e volta o tempo todo, né? Então a mente é estável. Então realmente é só o autoconhecimento que resolve isso tudo. Sim, e o mais cedo você compreenda isso, mais tempo isso vai te poupar. O único modo de resolver a mente é através do conhecimento. É o único modo de realmente resolver a mente. Porque o que perturba a mente é a ignorância. Se a gente tentar resolver o problema através do yoga, do esforço de controlar a mente, não significa que o esforço de controlar a mente não possua, não haja valor espiritual. Existe valor espiritual nisso. Entendeu? Esses esforços de controlar a mente como meio de moksha ou liberação é o que a gente chama, né? Deixa eu ver se eu consigo pensar na tradução. Em inglês a gente chama de leading error. O error é um erro. E leading error é um erro positivo, é um erro favorável, é um erro que vai te conduzindo um pouco mais próximo da verdade. É um leading error. Existem dois tipos de erros. Um é um misleading erro, uma coisa errada, você quer ir para lá. E você pega uma rua errada, pensando que você ir para lá, mas ela vai te levar para a direção oposta. Então, é um erro que está te levando, né, numa direção totalmente oposta daquela que você quer ir. Né? Mas existem alguns erros, e também existem erros que são fundados na ignorância e tem erros que são deliberados. Esses erros que as escrituras apresentam para os sadhakas, para os meditadores, para os buscadores espirituais, são erros. A escritura vai dizer, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, medite, faz essa upasana, faz aquilo. Todo tipo, faça rituais, faça mantras. Tudo isso aí são erros. É uma ignorância, mas é uma ignorância deliberada. Por quê? Porque as escrituras sabem que o sadhaka, no início, ele não tem ainda a condição mental, intelectual de compreender os ensinamentos diretos e finais, entendeu? Você, Brahman, você contemple nessa verdade, nessa declaração, entendeu? E essa declaração, somente ela irá te liberar. As escrituras, sabendo que o indivíduo não está preparado para isso, ela vai apontar todas essas outras ações, esses erros, deliberadamente vai conduzir o cara a fazer todo tipo de ações buscando a liberação, buscando a iluminação. Né? Então, esse é o que nós chamamos de leading errors. Eles são deliberadamente produzidos ou oferecidos pelas escrituras como um meio de levar o indivíduo a resultados favoráveis, que nada mais são do que uma mente mais madura, uma mente mais purificada, uma mente mais refinada, até que o indivíduo esteja pronto para o Jnana Yoga. Então, por que a gente está falando isso? Agora eu perdi o ponto, a linha. Tá, por que você me... Porque eu perguntei como que funciona a mente do Jiva Murta, né, do realizado. Se ela é tranquila pelos sattvas, não, que é pelo autoconhecimento, né? Estabelecido, ele que faz a diferença ali. Sim. Bom demais. Então, é só através do autoconhecimento mesmo. E o que eu estava dizendo era the leading error, esses erros
que nos conduzem, entendeu? Então, existem todos esses erros que são erros necessários, porque eles estão nos liderando, estão nos conduzindo, são erros que nos conduzem, erros conduzentes, talvez seja uma boa tradução, entendeu? Eles vão nos conduzindo mais próximos do nosso objetivo, entendeu? Mas ainda assim são erros. Por que eles são erros? O erro, fundamentalmente, é aquela instrução implícita ou até mesmo explícita de que eu preciso fazer alguma coisa para me completar, eu preciso fazer alguma coisa para me preencher, para me resolver. Enquanto que, na realidade, jamais a gente se preencherá, se completará através de uma ação, mas somente através da compreensão, contemplação e compreensão. Mas as pessoas prontas para compreenderem essa instrução, elas são raríssimas. Portanto, as escrituras devem dizer para a gente, faz isso, faz isso, faz isso. Então, todas as yogas de controlar a mente para produzir sattva, para produzir silêncio, paz, tranquilidade, bem-aventurança, elas são erros conduzentes, são leading errors, erros que vão nos conduzindo mais próximos dos Upanishads, mais próximos, né, das instruções finais dos Vedas. Entendeu? Então, não existe nada de errado com as yogas, não existe nada errado em controlar, disciplinar as mentes, desenvolver sattva. E mais cedo ou mais tarde, o indivíduo ele vai ser conduzido às escrituras do Yin Yoga, que vão dizer, ok, agora que você já fez de tudo para resolver o seu problema, através desses esforços físicos, verbais, mentais, entendeu? Agora sim você está pronto para compreender que nada disso que você está fazendo vai produzir o resultado que você deseja. O resultado somente é possível através da compreensão que você já é aquilo. Você é aquilo que você está buscando. Esse é o... Perfeito. Muito obrigado, professor. Esclareceu pra caramba. Tá. E tem uma outra questão. O Fernando Henrique, né? Cadê o Fernando? Está aí? O Henrique. Henrique, né? Ele escreveu duas no chat. O Henrique, você é argentino, Henrique? Tá com o áudio aí? Ah, você foi argentino. Na vida passada você foi argentino. Eu era argentino. Sim. Já não sou mais. Ok. Então você não gosta de Messi, hein? Não, esse é outro departamento, né? É outro departamento, ok. Então você ainda é argentino. Então tá. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Você mandou umas questões para mim, Henrique? Você mandou por e-mail ou foi WhatsApp, né? Pelo WhatsApp. Ah, ok. Você quer falar sobre isso? Gancho, Arlindo, antes de sair desse tema que você estava colocando aí, eu fiquei agora com uma questão, né? Primeira coisa, Vassana seria, talvez, podemos dizer que se cria um Vassana quando uma experiência não é assimilada corretamente? Seria isso? Well, quando não, que se cria um Vassana? Não. Vassana é muito simples de compreender Vassana dessa perspectiva que você apresentou. A Vassana, ela se forma das respostas que nós temos, as interpretações que nós damos às nossas experiências. Toda vez que a gente tem uma experiência, digamos que você tem uma experiência nova que você jamais teve. Então, a experiência ela vai ser interpretada de 3 modos. Um modo é assim, eu gosto muito disso, gostei, apreciei, amei. O outro é assim, não gostei, detestei, não quero nunca mais nem passar perto. E o terceiro é total indiferença, total equanimidade, assim, não me diz nada, tá? Então, as vassanas, elas se formam quando as nossas reações ou interpretações em relação àquele contato ou àquela experiência, elas se formam quando a gente gosta e quer muito uma coisa. É aquele resultado que eu gostei, quero mais, quero melhor, quero mais intenso, entendeu? Aí a vassana vai se tornando enorme, é uma vassana de desejo enorme.
Por quê? Porque eu quero repetir uma experiência que ficou registrada como uma experiência que me completa, né? Já, por outro lado, existem vasanas que são as reações de total aversão que nós temos a determinados objetos de experiência. Então, aquelas vasanas negativas de adversidade, né, de aversão, elas são também muito profundamente impressas, né, no nosso corpo causal, como sinalizações de ser, não quero nunca mais, nem por nada. Esses são talvez aquilo que nós nos referimos como os traumas, aquelas experiências extremamente negativas que a gente jamais quer repetir, e muitas vezes a gente tem tanto medo que a gente fica projetando essas memórias, esses registros, onde elas nem mesmo existem, entendeu? Então, é por aí que a gente desenvolve as vasanas, são os nossos gostos e desgostos, nossos quereres e não quereres, entendeu? Em relação aos tipos de objetos que nós vamos interagindo com. Essa interpretação meio que, digamos, deixa de lado o tipo de ação, né, que o fazedor faz, seria então, porque depende da interpretação, pelo que eu entendi aí, depende muito da interpretação que o jiva, o fazedor, está dando dessa ação, não é isso? Seria isso? Sim. O que você me colocou parece ser isso, ou seja, eu interpreto uma Sim. determinada experiência, Sim. né, Sim. de uma forma ou de outra, ou seja, independentemente da, ou seja, aí, digamos, teríamos, não entra nessa, como se diria, eu acho que eu entendi, não entra eu entendi. o tipo de ação. Eu entendi mais ou menos Porque onde é que o que você está investigando, e é uma análise muito boa que você está fazendo. Então, quando a gente responde, quando a gente interage com o campo somente do ponto de vista de obter prazeres, entendeu? Eu quero simplesmente satisfação e segurança, né? Que são os dois tipos de desejos humanos, né? Então, eu quero segurança e prazer. Então, eu gosto de tudo aquilo que represente segurança e tudo aquilo que me dê prazer. Então, essa é uma vida guiada somente por desejos, entendeu? De segurança e prazer. Então, as ações, elas se tornam mais dármicas e mais satívicas na medida que nós vivemos uma vida já guiada espiritualmente pelo desejo por virtude, né? De agir, né? De desenvolver, de agir não mais guiados por esses desejos, segurança e prazer, mas eu tenho um desejo pelo Dharma, eu quero fazer aquilo que é de interesse do total, não somente do meu interesse pessoal, não somente do interesse dos meus prazeres e desprazeres, entendeu? Gostos e desgostos. Então, é uma outra categoria de interação com o campo que produz em outras vasanas, entendeu? Mas essas são as vasanas satívicas que são conduzentes à nossa elevação espiritual. Eu te perguntei isso porque eu concordo, acho que essa visão que agora você me está colocando é a que eu tinha, né? Existe um campo dármico que também tem que ser levado em consideração, né? Eu acho, né? Porque se eu estou indo em contra dos interesses do campo, certamente eu vou estar criando umas vasanas. Sim. Né? O campo vai, como se disse, vai me cobrar isso, né? E a gente desenvolve essas vasanas, Henrique, também, essas vasanas por virtude, vasanas por crescimento espiritual, porque a gente vai desenvolvendo a compreensão de que responder, interagir com o campo, né? Dessa plataforma, dessa perspectiva dármica, ela produz um resultado ainda mais favorável, porque somente depois de a gente ter explorado todos os objetos que parecem nos proporcionar segurança, mas não proporcionam, a gente está vendo agora, né, com essa questão do coronavírus, que não existe realmente segurança para ninguém, né? Em mídia não existe realmente segurança absoluta, né? Então, quando a gente vai cansando de viver guiados por esse desejo por segurança e prazeres, a gente desenvolve um valor
pelo Dharma e o valor pelo autoconhecimento. Por quê? Porque a gente vai gradualmente percebendo e experimentando que os maiores valores que existem, as coisas mais agradáveis, as coisas mais, como se diz, que preenchem ainda mais a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, é o quê? São as nossas ações em harmonia com o Dharma, as nossas ações, né, em busca do autoconhecimento, porque elas vão resolvendo a mente e vão criando aquela condição mental satívica, resolvida, pacificada através do Dharma, que proporciona uma satisfação, uma alegria, uma paz que é superior à paz derivada do corre-corre da vida para obter segurança e prazeres, entendeu? Então, a gente desenvolve uma vassana por todas essas atividades espirituais porque a gente compreende que elas vão propiciar uma purificação mental. E uma mente purificada, ela é a fonte de prazer e satisfação muito superior a uma mente totalmente enganjada e ativada e agitada no tentar obter os objetos de prazeres e seguranças, entendeu? Então, a gente também desenvolve essas bases, essa tendência, yes, entendeu? Eu quero mais, eu quero mais, eu quero, entendeu? Eu quero mais paz, eu quero mais sátiva, né? Aí depois, mais tarde, a gente tem que lidar com essa vassana espiritual, ela representa um problema também, entendeu? A gente pode ficar preso, identificado, né, através dessa vassana. Aí, mais tarde, a gente tem que lidar com esse problema e a gente tem que ir além dessas vassanas espirituais, entendeu? Por que eu te perguntei isso? Porque por exemplo, né, uma situação hipotética, vou não tão hipotética assim. Uma pessoa que está em um conflito, né, bélico. Sim. Duas pessoas estão no mesmo conflito bélico, né? E as duas pessoas, vamos supor, têm que agir para defender a vida e, eventualmente, tem que tirar a vida de outra pessoa, né? Para uma pessoa, isso tem um impacto muito grande, né? E para outra, não necessariamente, né? Certo? Nesse caso, uma pessoa está criando vassana e a outra não. Bom, o seguinte, não sei se deu para entender isso. Na mesma ação, sim, dois jivas, duas interpretações do mesmo fato, sim, em uma determinada situação, sim, e aí a pessoa aí fica. Uma pessoa criou uma vassana que vai ter que ser resolvida porque sim, ela não assimilou, sim, essa experiência, sim, da forma mais, sim, correta. Por isso eu coloquei assimilação, sim, né? Esse foi o meu ponto. Sim. Porque eu tenho, sim, colegas, por exemplo, que eles ficaram traumatizados. Ficaram traumatizados, ficaram com problemas psicológicos, né? Eu, pessoalmente, não. Né? Eu, pessoalmente, não. Pelo menos eu acho, não sei. Não sei, talvez seja assim. Porque é exatamente isso, né? Os indivíduos que não compreenderam bem que eles estavam ali servindo, né? Uma questão, se refere a uma questão de conflito entre nações, né? Guerra, sim, né? Sim, então, sim. Eles não compreenderam que aquele karma ali não pertencia a eles, mas pertencia à nação, entendeu? Então, se você não compreende esse Dharma situacional, esse Dharma nacional, digamos assim, você pensa que esse é o meu karma pessoal, não é o karma da minha nação, entendeu? Aí você assume aquelas ações na sua conta pessoal, mas aquelas ações elas precisam ser atribuídas à sua nação, porque a sua nação é que colocou você na posição de você matar ou morrer por ela, entendeu? Então, algumas pessoas, elas jamais conseguem, e é difícil você compreender isso sem um treinamento espiritual do que é o karma, do que é o Dharma, em todas as suas nuances, entendeu? Então, a maioria das pessoas que passam por essa experiência que você mencionou, elas permanecem muito conflitadas depois, né? Muita culpa, né? Muitas pessoas. Entendi. Só para fechar, não quero tomar mais o tempo do pessoal aí. Eu fiquei pensando, se o Vassana é gerado por uma personalidade, um jiva, que na verdade é um objeto, né? Ou um fazedor ilusório,
como que depois, certamente, talvez seja muito querer saber, né? Que certamente você colocou acho que a gente nunca vai chegar a saber. Isso vai para o corpo causal macrocosmo, para o corpo causal. Teoricamente, quem vai para o corpo causal é o Vasana, não vai. Como que isso depois se administra para depois passar para um outro Jiva? Ou seja, o Vasana não é pessoal, né? Passa a ser uma coisa não pessoal. Não sei se deu para entender isso. O Vasana é gerado, embora seja gerado por uma personalidade ilusória, né? Um fazedor, um Jiva, né? Uma ação que é algo ilusório, e esse Vasana vai para o corpo causal, e aí, teoricamente, já não tem mais Jiva. Então, depois é de novo tratado como se fosse individual. Aí fica, quando a gente fala de minha conta, sua conta, na verdade, isso que é minha conta, sua conta, não existe, né? Não sei. Não, o Jiva, ele só é realmente Jiva quando ele é associado ao corpo físico também, né? Então, quando ele é físico, ele tem o ego, ele está interagindo, respondendo aos estímulos, etc. Então, ele se identifica e ele assume as suas ações, seus pensamentos, isso é o ego, né? Então, quando ele deixa esse corpo físico, essa configuração, ela já não existe. Mas os resultados de todas essas interações permanecem em sua conta individual como alma, entendeu? Como alma individual. Então, essas vasanas, elas ficam depositadas na conta individual dessa alma, e essa alma, com essas vasanas, ela vai criar, ou desenhar, ou construir, ou assemblar um outro corpo físico que constitua um outro jiva. Essas vasanas é que constroem essa nova construção corpo-mente, entendeu? As vasanas é que constroem, entendeu? Elas que dão origem ao novo jiva. Quando você fala de alma, quando você fala, Arlindo, você fala de alma, especificamente você se refere a quê? Ao corpo mental, sutil. Budi, Ao corpo sutil. ao corpo sutil. Ao corpo sutil. Corpo sutil. Entendi. Mental, ego e Budi, e intelecto. Sabe, tem um corpo sutil, ele deixou o corpo físico, e aquele corpo sutil, a gente, em linguagem, né, simples, a gente diz, ele se recolhe em um corpo causal, com essa carga, né, mental, emocional, totalmente, né, condensadas ou sintetizadas, né, comprimidas, né, em memórias, em tendências, em sementes, né? E essa memória infinitamente, né, sutil, né, esse corpo de vasanas, ela vai construir a nova construção corpo-mente, ela vai construir o jiva, entendeu? Então, tudo isso é parte do trajeto, da viagem desse corpo sutil, né? Não é nem um corpo sutil, mas é da alma individual. A alma individual é o espírito do indivíduo, entendeu? É essa essência gívica, né, digamos assim, do indivíduo. Ele é jiva quando ele está associado a um corpo físico, quando ele não está, a gente chama de uma alma individual. Entendeu? Mas ainda assim, são as vasanas que foram originadas desse jiva anterior e que serão a fonte, né, que darão origem ao jiva subsequente, entendeu? Então, é dentro de uma linha. Por isso que diversas pessoas, né, nesse processo espiritual, eles têm acesso a alguns nascimentos anteriores, entendeu? Existe uma linha, existe uma continuidade, que todas as escrituras védicas falam de que sobre essa continuidade, entendeu? De que não existe realmente a morte. A morte nada mais é do que uma troca de vestidos. E quem é que está trocando esses vestidos? A alma, entendeu? É esse corpo sutil, é essa carga de vasanas que vai precisar de outros vestidos, né? Para dar prosseguimento ao seu trabalho. Todo dia de manhã a gente tem que botar um vestido novo para ir para o escritório. Então, do mesmo modo, a gente precisa de um vestimento novo, né, para continuar a trabalhar as minhas vasanas. Tudo isso ocorre impessoalmente, Henrique, isso é importante. Nada disso é um processo pessoal. Ele se torna pessoal somente devido a essa ignorância imposta por Ishvara, por Maya, né, chamada Vidya, que faz com que o jiva
quando ele se torna arrancar o ego, ele começa a assumir os pensamentos, as tendências, as vasanas, as palavras, as suas ações, tudo ele começa a assumir pessoalmente como eu, meu. Esse fenômeno do eu e meu só ocorre quando nós estamos, né, o Jiva, né, essa entidade, associação do corpo sutil com o corpo físico, né, que produz esse sensamento essa sensação de eu. Obrigado. Você tinha falado alguma coisa sobre o Nisargadatta também? Você quer explorar um pouco aquilo? Sim, isso foi por WhatsApp, de que ele tinha uma frase aí que ontem você conversando isso, né? Ele falava de que no absoluto não existe, como que eu coloquei, ele no absoluto ele não não existe. Deixa eu ler aqui, então. Sim, não existe consciência da própria presença, ou seja, a presença do eu, porque a gente falava, se lembra do eu sou é um estágio. E depois desse eu sou, que eu sou, como a gente conversou, como você colocou ontem, seria o intelecto, digamos assim, próximo da consciência experienciando eu sou, seria o intelecto, eu sou, né? E aí o Nisargadatta sempre ele falava, fique no eu sou, e depois para você transcender esse eu sou. E ele quando fala desse processo, depois ele diz que no absoluto, na verdadeira, sei lá, na realidade, ele coloca como que não existe nem consciência da própria existência ou algo assim, não me estou lembrando, acho que eu coloquei assim, não me lembro como que coloquei nos atos, né? Ou seja, que como já não tem teoricamente também, aí fiquei, digamos, o que seria isso, né? Esse negócio de você estar não existir nem consciência da própria existência, não existe ninguém, algo assim, não me lembro agora. Não sei se você tem. Eu tenho a sua questão aqui e eu lembrei dela e eu queria abordá-la um pouco hoje, porque tem um elemento interessante a ser comentado e esclarecido aqui, né? O Nisargadatta Maharaj, ele dizia que a gente, através dessa meditação, né, do eu sou, eu existo, a gente pode controlar a mente, aquietar a mente, né, de tal modo que você desenvolve uma condição mental que ele se referia como pura consciência. E essa está a grande confusão dele. Ele chamava isso de pura consciência. Então, essa pura consciência, como nós discutimos ontem, nada mais é do que o reflexo da consciência numa mente extremamente satívica, né? Então, esse intelecto extremamente satívico, ele serve como um aparato refletor que reflete a consciência. Isso pode ser experimentado por quem? Pelo intelecto do meditador. O intelecto do meditador que vai experimentar aquele barato, aquela sensação, entendeu? De bliss, né? De bem-aventurança, de paz, de serenidade, né? Etc. Então, essa é uma condição mental experiencial de bliss, de ananda espiritual, que é a consciência refletida no corpo sutil. Aí ele diz, no absoluto, ninguém tem consciência de estar presente. No absoluto, a própria presença não existe. Então, o Nisargadatta Maharaj, ele foi uma pessoa que ele teve pouco contato com o professor dele. O professor dele era um professor que tinha uns bons conhecimentos do Jnana Yoga, mas ainda assim ele não teve muito contato, muita possibilidade de ensinar esses ensinamentos ao Nisargadatta. Mas as poucas vezes que o Nisargadatta encontrou o professor deu essa instrução de você se agarra a essa meditação do eu sou, eu existo, e ela vai te conduzir ao seu destino. Então, ele agarrado nisso, ele começou a entrar nesses estados, porque ele não tinha nenhum background, nenhum passado espiritual no Nisargadatta, entendeu? Ele era uma pessoa ordinária, comum, mas na idade de 37 anos, ele conheceu o guru dele, o guru deu umas instruções para ele e transformou ele, essas instruções, de tal modo que num período de, se não me engano bem, de 3 anos, ele se auto-reconheceu. Mas como ele se auto-reconheceu? De novo, isso aqui é uma outra ilustração do que a gente chama
o leading error, aquele erro que te conduz à verdade, entendeu? Então, através da yoga, ele rapidamente desenvolveu uma mente satívica. Aí, através de uma mente satívica, ele rapidamente começou a desenvolver essa vasana, essa tendência de escorregar no estado chamado Nirvikalpa Samadhi, no qual desaparece o meditador e os objetos de meditação. Não existe presença de ninguém meditando, é um apagão. Agora eu me lembrei dessa gíria em português. É um apagão total. A dualidade sujeito e objeto de experiência desaparece. Tá? Então, através desses esforços, muito provavelmente, Nisargadatta Maharaj, ele tinha já essas vasanas espirituais de um nascimento anterior. Tudo que ele precisou foi entrar em contato com esse professor dele, na idade de 37 anos, e imediatamente clicou para ele, ele começou a fazer as sadhanas dele, e ele desenvolveu a Samadhi Yoga, essa capacidade de entrar em Nirvikalpa Samadhi, né? E depois, nessas experiências de Nirvikalpa Samadhi, ele começou a associar o fato de que a realidade é o nada. O absoluto que ele chama, nada mais é do que o mesmo nada que nós discutimos ontem no Panchadasa, entendeu? É simplesmente o vazio total. Não existe o meditador, não existe ninguém, ninguém tem consciência de nenhum objeto, não existe nenhum objeto para a gente ter essa consciência. Então, ele se referia, eu fui um estudante, fui um discípulo, ou um devoto de Nisargadatta Maharaj por mais de 10 anos, seguindo as instruções dele, lendo todos os livros dele, dezenas de vezes, de novo e de novo. Né? Então, ele apontava para o fato de que a realidade era Nirvikalpa Samadhi, era a vacuidade, o vazio, o nada, entendeu? Nada, nada, nada. E eu fiquei preso nessa confusão por mais de 10 anos. Eu entrava nesse estado o reflexo da consciência, né? Esse estado de bem-aventurança, de ananda espiritual, e eu ficava esperando pelo Nirvikalpa Samadhi, pelo nada, pelo absoluto, entendeu? E algumas vezes, em frações de segundos, eu tive aquela experiência, entendeu? Que até me assustaram algumas vezes, mas para o meu desgosto, ela aparecia e desaparecia. Por qualquer motivo, eu tinha um pouco de aversão de entrar naquele estado. Mas o fato é que ele apresentava a liberação como um estado do absoluto, entendeu? Isso é extremamente enganoso, isso é misleading. Então, o exemplo de Nisargadatta Maharaj é alguém que definitivamente ele reconheceu que ele é a consciência, ele a chamava de absoluto, entendeu? Em vez de chamar de consciência, ele sabia que ele não era a construção corpo-mente, ele tinha intuído isso, ele falava sobre isso, você não é o corpo, você não é a mente, você é o absoluto, entendeu? Então, era muito confuso, mas existe toda a indicação de que ele sabia que ele era alguma coisa tal qual o Brahman, o Paramatma, o absoluto, ou a consciência pura, ou aquela consciência pura, além da consciência pura. Ele parecia saber quem ele era, ele parecia saber que ele não era o corpo-mente, ele parecia ter desenvolvido essas qualidades decorrentes do autoconhecimento. Entre elas, o desprezo pela mortalidade. Ele parecia não ter nenhum medo da mortalidade do seu corpo, entendeu? Então, ele tinha todas as indicações que ele sabia que ele não era o corpo-mente. Mas isso é um exemplo típico do que nós estávamos falando agora mesmo, do leading error. A pessoa ela vai seguindo esses caminhos, aí, intuitivamente ou por acidente, ele descobre que ele é, entendeu? O ser, a consciência pura, absoluta, como a gente queira dizer. Ele descobriu a verdade, que ele não era o corpo, não era a mente, ou pelo menos parcialmente, ele descobriu por engano, por acidente. Né? Por exemplo, existem conclusões que a gente às vezes deduz, e às vezes são decorrentes de coincidências. Por exemplo, se a gente está num local, aí a gente vê, tem uma árvore, a árvore é cheia de maçã, né? Ou de laranja. Aí você vê um pássaro grande, esse pássaro vem chegando, pousa numa árvore.
quando ele pousa na árvore, uma maçã cai. Né? Então, o que a gente vai deduzir? A gente vai deduzir que o pássaro caía a maçã. Né? Mas existe a possibilidade que a maçã tenha caído independentemente do pássaro. Existe uma possibilidade de uma misinterpretação, entendeu? Então, a gente segue esses caminhos, entendeu? E às vezes a gente tropeça, na verdade, quase por coincidência, ou intuitivamente, ou por acidente, e a gente, através dessas leading error, desses erros conduzentes, entendeu? Qual era o erro conduzente dele? O samadhi é a realidade, o absoluto é a realidade, o vazio é a realidade, é além do ananda, da consciência, desse reflexo, dessa experiência, né? A consciência refletida. Então, esse era o engano dele, mas esse engano, de qualquer modo, acabou conduzindo ele a reconhecimento de que ele era esse princípio além do corpo-mente, embora talvez a sua compreensão fosse um pouco confusa. Por que isso? Porque eu estudei todas as palavras dele, entendeu? E existia muita confusão. Né? Ele nunca foi realmente um estudante dos Upanishads, ele nunca realmente estudou esses ensinamentos completos para compreender exatamente o que ocorreu com ele e compreender também um modo mais eficaz de tentar ajudar as pessoas. Porque as pessoas em torno de Sagadatta Maharaj, raramente elas foram realmente ajudadas por ele, entendeu? Ele tinha um carisma enorme, né? Ele tinha uma autoridade, uma certeza, uma convicção em relação ao fato de que ele era o absoluto, então, que ele era alguma coisa além do corpo e da mente. E tudo isso é mais ou menos resultado desses erros, né, conduzentes que às vezes faz com que a gente tropece, né, em algumas situações e reconheça aquilo que nós somos, quase que intuitivamente. Né? Eles são chamados de leading error. Né? Ok. Obrigado. Obrigado. Ficou bem claro. Nada, Henrique. Ok. Um abraço. Ok. Eu acho que... não, tem uma pergunta do Gustavo. Cadê o Gustavo? O Gustavo foi embora? Gustavo também escreveu. Eu não sei se o senhor está conseguindo me ouvir. Eu falei agora há pouco. Tá dando? Sim, tá. Você mandou pelo Facebook? Sim. Pelo Você não diz o nome das pessoas. O Gustavo, ele me disse ele fez uma questão perguntando. Ele disse, está aqui. Se o Vedanta, é curioso porque eu tive um encontro, uma reunião com alguns amigos hoje e nós tocamos nesse assunto. E o Vedanta, e o Gustavo hoje, Marcelo, um pouco antes de nós começarmos, ele me manda essa questão. Ele diz assim, se o Vedanta é para ser distribuído gratuitamente, então por que, né? Aí ele colocou o nome de alguma pessoa, por que essa pessoa ou essas pessoas cobram as suas aulas de Vedanta tão caras, entendeu? Elas cobram, né? Aí ele me pergunta, será que o Swami Dayananda também cobrava, né, os seus, né, ensinamentos, as suas exposições? Então, eu respondi para o Gustavo de um modo curioso para ver a resposta dele, mas ele acabou de não responder. Eu falei para ele assim, talvez essas pessoas cobrem, né, das pessoas, porque talvez a maioria das pessoas não compreendam que as doações são indispensáveis para a disseminação dos ensinamentos védicos. Então, talvez algumas pessoas cobrem, porque as pessoas, né, ao redor, elas não compreendem que as doações são indispensáveis para a propagação dos ensinamentos védicos. Então, o que isso significa dizer? Significa que Swami Dayananda, todos os Swamis, todas as instituições de Vedanta, elas não cobram, mas elas dependem das doações. E todas as instituições de Vedanta, elas são mantidas por doações, entendeu? E aí vem a questão, para determinados locais, determinados grupos, de repente, se é difícil obter doações, aí algumas pessoas
precisando de se manterem, entendeu? Elas dizem assim, vou chutar o balde da tradição e eu vou dizer, custa isso, custa isso e custa isso, se você quiser aprender Vedanta, entendeu? Então, é uma situação muito interessante, porque, a princípio, o Vedanta ele não pode ser cobrado, ele não pode ser convertido numa carreira profissional, porque se ele começa a ser a fonte, né, de ganho de um indivíduo, é muito fácil o indivíduo começar a comprometer, sacrificar os ensinamentos, de modo a poder dizer as coisas mais ou menos como as pessoas gostariam de ouvir, porque a pessoa não vai querer perder clientes. Quando se torna uma profissão, então os alunos não são mais alunos, eles são clientes. Aí o professor ele não pode ser fiel aos ensinamentos porque ele não quer perder os clientes. E o Vedanta é uma coisa que tem muito pouco apelo. Então, a chave aqui para a gente compartilhar o Vedanta é, se a gente não tem uma cultura como a cultura indiana, que realmente tem um valor enorme por esses ensinamentos, portanto, é uma cultura que proporciona, que fornece essas doações, e os ashrams são montados de doações, são mantidos por doações. Como é que o Dayananda pode propiciar todos esses serviços espirituais sem as doações, né? Mas a cultura índica ela é muito mais propícia, né? Porque eles têm esse valor por esse conhecimento, a todas essas doações. Já em outras culturas ocidentais, isso talvez seja mais difícil. Portanto, no final das contas, o único modo da gente conseguir propagar esses ensinamentos no Ocidente é uma pessoa que realmente não precise das doações, né? Você realmente não precisa de doações, você pode propagar esses ensinamentos e deixando a critério das pessoas essas doações espontâneas, né? Aqui e ali, quem quiser doar, doa, entendeu? Porque, senão, caso contrário, né, os ensinamentos eles vêm corrompidos, né? Porque a pessoa precisa, é o meu ganha-pão, né? É o meu ganha-pão, aí a coisa se torna um pouco mais complicada, né? Alguém tem uma última pergunta? Oi, Arlindo? Professor? Sim? Quem que falou? É o Roberto. Coloque. Ô, Roberto, legal que você está com a gente. Então, minha dúvida é com relação a quando você estava repassando as aulas lá aí, né, de Joanópolis, e você comentou a respeito da definição de Upadi, e aí eu queria validar uma conclusão que eu cheguei aqui, que eu não sei se faz sentido. Porque eu entendi que o Upadi ele ocorre quando a proximidade entre dois objetos, né, A e B, por exemplo, Sim. Transfere a propriedade de uma para outra, né, de A para B, por causa da proximidade, causando a noção equivocada de que o atributo de A pertence a B. Sim. Aí teve aquele exemplo lá da rosa, né? O exemplo tradicional do Vedanta, né? A vermelhidão da rosa é transmitida, né? Transportada para o cristal translúcido, né? Sim. Tem lá o efeito de refração lá da luz no cristal. E, bom, e por outro lado, aí eu tenho essa definição de Pratibhimbavada, que é o fenômeno da reflexão, da consciência plena no corpo sutil do Jiva. Sim. Então, seria correto inferir que então
essa reflexão da consciência plena no corpo sutil causa a sensação equivocada de que a ciência, a noção de que o Jiva é quem é consciente, né? É um aspecto gerado, então né, que, enfim, ele vai ter essa noção de que essa consciência é um aspecto gerado pelo próprio Jiva pertencente ao seu corpo sutil. Sim. Então, é correto dizer que o Padi é o responsável pela identificação do Jiva com a construção corpo-mente? Não, sim. Ok, continua. Quando ocorre essa reflexão da consciência plena no corpo sutil? Não, veja bem, a vermelhidão da rosa, entendeu? Quando ela aparece no cristal, a gente diz, as escrituras dizem que a vermelhidão da rosa é o Padi, entendeu? Porque é um atributo, uma propriedade da rosa que foi transferido para o cristal. Então, quem é o Upadi aí? É o Jiva. O Jiva é o Upadi, entendeu? Da consciência que aparece refletido, entendeu? No corpo sutil. Então, é o Jiva Upadi da consciência. Tá? Então, o Jiva, o Upadi é o reflexo da consciência nesse corpo sutil. Às vezes a gente diz, né, a gente vê na escritura dizer o corpo sutil é o Upadi do ser, da consciência, entendeu? Mas tecnicamente correto é o Jiva, que não é exatamente o corpo sutil, mas é a propriedade da consciência que aparentemente é transferida, entendeu? Essa construção, né, corpo-mente, e ela aparece como consciência refletida. Chidabhasa, né? Essa consciência refletida é tecnicamente o que a gente define como o Jiva. E o Jiva é o Upadi, entendeu? É essa propriedade, é esse atributo, essa qualidade de consciência e existência que aparentemente, entendeu? É transferida para o corpo sutil, né? Para a mente dessa construção corpo-mente, né? E esse reflexo é chamado de Jiva, né? Entende? É mais ou menos isso que você tinha compreendido, Roberto? Sim, dos conceitos separadamente era isso. Só agora você colocou de uma forma que acho que eu também não tinha entendido direito, porque o Jiva é o Upadi, né? O Jiva é o Upadi. O Jiva é o Upadi da consciência. Tá. E quando ocorre, então, esse fenômeno do Pratibhimbavada, né, da reflexão, seria correto assim, também inferir que essa é o Jiva também ele é levado a se identificar, né, a sua identidade transferir, né, ou projetar sua identidade no conjunto, nesse complexo corpo-mente, porque ele tem essa falsa noção de que consciência está nele por causa desse efeito ele ser o Upadi? Sim. O Jiva é um pensamento, entendeu? É um vritti. O Jiva nada mais é do que esse reflexo da consciência no corpo sutil. E o corpo sutil tem essas diversas funções, né? Então, sim, o Jiva nada mais é do que esse pensamento eu que assume essa propriedade das funções do corpo sutil como minhas propriedades, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras, minhas ações, meu karma, meu. Esse pensamento eu, ele imediatamente ele procede o fenômeno que ocorre em torno a ele e diz tudo isso aqui é meu e isso constitui aquilo que eu sou. Então, é a identificação desse vritti original, eu, entendeu? Com todos esses fenômenos que ocorrem em torno a esse eu, aquilo que eu, através do que, né, do qual eu me defino, entendeu? É uma identificação, né, desse pensamento eu com tudo aquilo, né, que é experimentado através desse pensamento, né, dentro do contexto dessa kármico, dessa construção corpo-mente, né? Então, é esse jiva, que é esse reflexo da consciência, né, que produz esse senso de identidade individual, separada, independente, é aquilo que se identifica, a gente diz, ele é identificado com os seus três corpos, ele é identificado com o corpo sutil, ele é um produto do reflexo da consciência no corpo sutil, e ele é identificado com o quê?
com esses aspectos, essas funções, né? Essas funções que ocorrem dentro disso que a gente chama tecnicamente do corpo sutil. Quais são essas funções? As emoções que a gente sente, os pensamentos que vêm e vão, entendeu? As conclusões e determinações intelectuais, esse meu sentimento de possesso, né? De ser o originador, o fazedor, o executor. Então, todas essas, meu sistema de memória, né? Então, todas essas funções, né? Daquilo que a gente chama, né? Funções, né, inerentes a esse reflexo, a esse corpo sutil, faz com que o jiva assuma, né, assuma esse ownership, né, essa possessão desses fenômenos e se defina através deles, né? Então esse é o problema, essa identificação errônea, né, desse pensamento eu sou, né? Eu sou as minhas experiências. A gente pode fundamentalmente, né, resumir, né, ou sintetizar isso. Eu sou as minhas experiências mentais, emocionais, intelectuais, entendeu? Eu sou tudo isso, né? O acúmulo de minhas experiências, eu sou a minha história, eu sou tudo isso, né? Que eu fui vivendo através dos meus 3 corpos, né? Através desse corpo sutil, né? A gente se define, né? Em associação com o nosso corpo físico, né? Não sei se responde mais ou menos, se ajuda ou se ilustra um pouco melhor a sua investigação. Não, sim, já colocou algumas coisas nos lugares, eu vou dar uma contemplada agora. Obrigado. Ô, Nagar. Sim, Fábio. Consegue me ouvir? Sim. Então, só uma complementação sobre essa colocação do Upadi, né, que o Roberto trouxe. Eu lembrei que tem textos do Shankara que isso foi traduzido, eu não sei se é uma tradução assim dentro da tradição como o adjunto limitante. Sim. E é bem legal essa definição, né? Porque aí o Jiva ele se identifica com esse adjunto limitante em vez de estar identificado com o que conhece, né, esse adjunto, né? Porque o adjunto não seria limitante se ele fosse identificado com o que revela. Ele ia revelar o adjunto do mesmo jeito, mas não seria o adjunto limitante. Sim, sim. Então, quando a gente fala sobre o Upadi do ponto de vista do Jiva, as escrituras muito frequentemente utilizam essa expressão, né, o adjunto limitante, né? A gente se limita, né, através dessas funções, né? E nos limitam, né? Os atributos de alguma coisa são aquilo exatamente que limita essa coisa, entendeu? Se a gente assumisse a nossa posição livre de atributos, né? Attributeless, né? Então significa, é sinônimo da gente assumir a nossa essência, a nossa natureza fundamental, que é livre de atributos. Mas no momento que a gente assume, né, algumas dessas experiências nossas, aí a gente diz, não, eu sou um homem. Quando a gente diz que a gente é um homem, a gente já está se limitando, né? Porque significa eu não posso ser uma mulher, né? Se eu sou um homem, eu não posso ser uma mulher, né? Então, se eu sou alto, eu não posso ser baixo, né? Então, qualquer coisa, né, que seja um atributo, uma qualidade, né, um desenho de fabricação, limita, porque aquela coisa já não pode ser alguma outra coisa também, né? A gente virou aquilo agora, né? Então a gente só pode realmente ser livre de qualquer adjunto limitante como consciência, né? Quando a gente se ajunta, né, a essas... Legal, Fábio. Nossa, tá maior calor hoje aqui. Vocês estão com calor também aí? Tem, né? Aqui também tá. Vou ter que tomar um outro banho para a cama. Alinda, deixa eu aproveitar só para tirar uma última dúvida. Estava comentando do aspecto da sustentabilidade da Sampradaya.
que por aspectos culturais, eu acho que o trabalho aqui no Ocidente, né, ele acaba tendo que tomar outras formas, né? Mas ainda assim, ele faz parte da tradição. Na oportunidade que eu tive quando estava na Índia, eu vi que realmente existe uma componente cultural muito forte, né? Porque as pessoas vão lá voluntariamente, e às vezes pessoas até que a gente nem vê circulando muito no ashram, mas eles passam lá e deixam uma contribuição. E aqui no Brasil, acho que a gente depende muito, talvez, de um aculturamento, né, dessa tradição. E aqui, eu acho que uma vez você publicou um texto, né, falando disso, né, da necessidade de se manter, bom, enfim, tem que, numa ótica até mais ocidental, qualquer iniciativa que não é uma entidade com fins lucrativos, né, ela tem que ser também autossustentável. Então, como é que, assim, não existe uma regra, por outro lado, definida, né, ela é totalmente voluntária. Mas isso faz parte mesmo da tradição, né? A tradução, ela, existem swamis, até mesmo dentro da nossa tradição, a tradição sannyasa, né? Existem swamis que eles se afastam, né, dessas organizações chamadas ashrams, né, etc., porque existe sempre um pouco de estresse, né, de agitação, porque você tem que estar sempre encontrando os donadores, os doadores também, entendeu? Existe esse estresse dentro dessas organizações também, porque no final das contas ninguém faz nada sem o dinheiro, né? Então, mas existe no Oriente essa valorização, né, como uma coisa cultural da propagação e manutenção dessa cultura védica, desses ensinamentos. Então, é mais fácil, eu penso, que seja, né, no Ocidente. Até mesmo no Ocidente, alguns desses swamis, eles conseguem estabelecer ashrams que vivem totalmente, né, baseados, sustentados por doações também, né? Então, alguns dizem, ok, se você, mais ou menos como nós fazemos de vez em quando, né? Vamos fazer um seminário no Brasil, tá? Então, vamos fazer o quê? Há 8 dias, R$400 de inscrição, para tentar, né, cobrir todas as despesas, etc. No final, e diz assim, ó, doações espontâneas para quem puder ajudar, né? Então, como vocês já me ouviram dizer, eu sou aceito essas doações porque eu vivo um orçamento muito modesto, né? E talvez se torne ainda bem mais modesto com as mudanças que estão ocorrendo atualmente no mundo, né? Então, a nossa tradição diz que esses ensinamentos eles precisam ser compartilhados e não comercializados, tem que ser dado a livre, espontânea vontade, as doações devem ser espontâneas, né? Então, é mais ou menos isso. Até quando eu puder fazer esse trabalho, né, eu vou fazer, e se amanhã eu não puder mais fazer esse trabalho, eu vou arrumar um emprego no supermercado, mas eu vou continuar fazendo esse trabalho, né? Eu trabalho 6 horas no supermercado e o resto do tempo eu faço um pouco de Vedanta com vocês, né? Então, é tudo uma questão disso, né? Questão disso. Né? Então, por coincidência, eu tive uma reunião hoje com algumas pessoas amigas sobre isso, porque a minha situação talvez mude no futuro muito próximo, porque eu vivo do aluguel, uns aluguéis lá nos Estados Unidos, e agora, com essa crise econômica, muito provavelmente os meus inquilinos, que são inquilinos de baixa renda, vão parar de pagar aluguel. Então, em vez de eu ter uma entrada positiva, eu vou possivelmente ter uma entrada negativa, porque se eu não recebo deles, ainda assim, o financiamento das bancas, elas não querem saber, eles têm que pagar, né, as bancas, né? Então, a gente vai ver, eu tive essa conversa com alguns amigos hoje para pedir a eles algumas ideias do que a gente pode fazer para
tentar, né, sensibilizar as pessoas, né, da importância, né, dessa sustentabilidade dessas doações, né, de modo que a gente possa continuar fazendo esse trabalho. Né? Sim. É mais ou menos isso. Mas o que nós fazemos é totalmente alinhado com a tradição, é na nossa linhagem do Shining World, né? O James Watts é o meu guru, meu teacher mais direto. Então, na nossa linhagem, a gente diz que o que a gente ensina é a Vedanta tradicional em um formato não tradicional. O que isso significa dizer? A gente entra realmente na essência do Vedanta sem que os indivíduos os alunos tenham que estudar sânscrito, entendeu? Fazer diversas outras sadhanas, entendeu? Encher o dia nos ashras fazendo isso, fazendo aquilo. Não, a gente vai direto no Bhagavad Gita e nos Upanishads, entendeu? A essência do Vedanta. E a gente faz isso sem todo esse folclore, né? De em torno de tal, tem que aprender isso, tem que aprender sânscrito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que repetir mantras, não. Isso aí são coisas preliminares, né? Então, vai direto no Vedanta e a gente vai direto no Vedanta como pessoas do mundo, como householders, né? Como homens de negócios, donas de casas, pais de famílias, mães de família. O Vedanta ele tem que estar disponível a todos, não somente aos sannyasis, não somente às pessoas que podem passar 2, 3 anos nos ashras na Índia, ou nos ashras em Filadélfia, ou em Califórnia, etc. Entendeu? Então, o Vedanta está disponível para as pessoas que continuam as suas vidas, né, como householders, né, como pessoas Sim. no mundo. Sim. O modelo de ensino dessa Sampradaya, para mim, muito tá muito alinhado, né, com o meu estilo de vida aqui, né? Porque quando eu estive lá na Índia, o professor, apesar de qualificado, ele era um bhakta, né? Então ele era muito dependente de algumas atividades, né, pujas, sadhanas, que são impraticáveis aqui, né? Quando a gente vem para cá, entra nesse redemoinho do samsara, que a gente tem que ser, né, no mundo capitalista a gente tem que se mexer. Então era uma doutrina que partia de algumas premissas não aplicáveis aqui, né? Então a forma como é ensinado aqui, ele é muito mais pragmático, ele resolve problemas realmente da nossa realidade aqui. Eu só fiz essa pergunta porque acho que essa dúvida do Gustavo era no fundo uma dúvida minha também, porque tem algumas entidades que eu até onde sei são sérias e cobram valores, eles primeiro vendem como produto mesmo de prateleira, né? E alguns feito Bhagavad Gita são bem caros, bem caros. Eu não digo que eles estejam corretos em fazer isso, né? Eu quis dizer somente que de repente eles são forçados. Sim. Em função da cultura, né? Em função da cultura. De repente, é melhor comercializar e vender do que simplesmente fechar as portas e não propagar esses conhecimentos, entendeu? Então, mesmo que aqui e ali, às vezes, vocês tenham me ouvido criticar essas atitudes mais marqueteiras, mais comercializantes, entendeu? Mas, ainda assim, dependendo da cultura, né? Talvez seja aceitável, né? Isso, ao invés de simplesmente fechar as portas e não propagar esses ensinamentos. Né? Mas a tradição é que a gente encontre um modo de que esses ensinamentos sejam propagados com base em doações. Por quê? Porque se é uma coisa profissional, se é realmente uma carreira, aí acontece o que a gente vê por aí, né? Vedanta, quando você vê de Vedanta mesmo, tem quase nada. Por quê? Porque você tem que diluir o Vedanta a um nível que você encontre clientela. Se você propaga, apresenta o Vedanta em sua essência, entendeu? Ele tem um apelo muito baixo. Então, você precisa de diluir o Vedanta, misturar com um monte de outras coisas que a galera realmente se sintonize, né? De modo a ter uma clientela que permita a você, né, sobreviver e fazer a sua carreira, fazer o seu business, né?
Então, você para vender o Vedanta na sua integridade, você não pode vendê-lo. Você tem que simplesmente dizer, ó, essa é a verdade. Se você quiser oferecer uma doação, você oferece. Ó, não precisa oferecer porque eu já sou rico, tenho muito dinheiro, entendeu? Eu faço isso por paixão. Né? E somente assim, a pessoa que compartilha esses ensinamentos não vai cair na tentação de diluir os ensinamentos, deturpar, corromper os ensinamentos, entendeu? E dizendo que não, é Vedanta, é Vedanta, é Vedanta. Não. A gente tem que olhar isso, esse ponto também. Uhum. Tá certo. Tem uma questão aqui da Marília. Se a alma é perfeita, imutável, sem nascimento e sem morte, por que precisamos passar pela existência e viver encarnados? Valendo $1 milhão. Então, repete de novo, Marília. Marília, como é que é? Se a alma é perfeita, a consciência é perfeita, né? A nossa essência, a nossa existência é perfeita, né? Agora, essa consciência, essa existência infinitamente não limitada, ela se torna uma alma individual devido a essa imposição de Maya, essa ignorância, entendeu? Sem início, né? Eterna. Essa universal, né? Essa ignorância universal. Ela faz com que esse ser, né? Não limitado se torne uma alma individual, que toda vez que se associa com o corpo físico se torna o arrancar, o ego, né? O jiva, né? Propriamente dito. Então, esse jiva é um produto dessa ignorância imposta por Maya. O ser é simplesmente além da perfeição e da imperfeição. Né? Ishvara é conhecimento da totalidade do manifesto. E o jiva, ele tem esse problema que ele tem um pouquinho de conhecimento, né? Ele tem essa sensação, né? essa intuição de que alguma coisa a respeito dele é ilimitado, entendeu? É atemporal, é perfeito, mas, por outro lado, ele tem todas essas noções errôneas, né? Derivadas dos seus atributos, né? Dos seus atributos mentais, físicos, etc., que o limitam, né? Que diz, você é limitado por isso, é limitado por aquilo, você é isso, mas você não tem isso, você sabe isso, mas você não sabe aquilo. O jiva nunca está satisfeito. Ele sofre desse sentimento de limitação e inadequação. Né? Mas a essência do jiva, ele é além, né, do jiva, é além do Maya, além de Ishvara, ele é simplesmente... Então, esse processo espiritual é o processo de reconhecer e assumir, reivindicar e assumir a nossa essência como consciência, existência, aquilo que é infinitamente não limitado, aquilo que é o substrato, a essência de Jiva, de Ishvara, Jiva e o mundo, entendeu? E Jagata. Eu não sei qual é a bagagem, né, de conhecimento vedântico que você já tem, mas se você se interessar no grupo aqui, ela rapidamente ela vai crescer, na medida que a sua dedicação ela aumente, ela vai crescendo mais rapidamente também. Tá? Ela perguntou ainda, e por que isso acontece, essa imposição de Maya? Isso a gente tem que... Eu vou mandar para vocês aquele e-mail de Ishvara, tem que escrever para Ishvara para perguntar por que ele teve essa ideia de impor a ignorância, entendeu? Aos jivas e fazer a consciência parecer inadequada. Eu tenho que mandar esse e-mail para você e para o Rafael. Ok? Então, a gente se vê no sábado próximo. Marcelo, a gente vai fazer sábado e domingo? A gente já começa nesse final de semana? Por mim tudo bem. Amanhã sábado tem Viveka. Isso, e no domingo o Panchadasi. Então, nossa reunião hoje... Alex, nós definimos nessa reunião hoje como a gente ia fazer com os nossos encontros com o professor Arlindo, e a gente decidiu que no sábado a gente vai fazer 2 vezes por semana, no sábado de manhã o Viveka Chudamani e no domingo o Panchadasi, sempre das 10 ao meio-dia, né? E nos outros dias, né,
terça-feira e quinta-feira, o Fábio e o Alex. Okidoki. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Lord. Thank you, everybody.